E aí, meus amigos, sejam todos bem-vindos à nossa sexta live da série Esquenta. Estamos aqui no nosso sexto encontro. A galera já tá chegando aí, bora aguentar aí mais uns minutinhos. Acabamos de entrar aqui ao vivo, nosso sexto encontro, e hoje nós vamos falar sobre identidade, sobre a real identidade. Então bora lascar o dedo nesse aviãozinho aí, chamar a galera para vir para cá. Vai ser loucura hoje. Se você não tá ainda com o seu caderno, com o seu cafezinho aí, você já jantou, tá com o seu café aí, ou tudo pronto, o seu caderninho, sua anotação. Pega tudo que você precisa, porque hoje vai ser doideira. Hoje a gente vai ver o Maranata, a gente vai ver a glória, vai ser doideira. Porque quando nós trabalhamos e nós falamos sobre identidade, o céu se alegra, o Senhor ele se alegra quando pessoas entendem quem elas são, quando pessoas entendem o que elas precisam fazer, sabe? Quando você entende a tua origem, a tua identidade, a tua raiz, você começa a conseguir, a fazer coisas que você não fazia antes. Deixa eu colocar aqui, sejam todos bem-vindos, vocês estão chegando aqui, tem uma galera nova chegando. Deixa eu colocar um comentário aqui, que é o título do nosso encontro aqui. A verdadeira identidade. A verdadeira identidade. A gente vai falar sobre essa parada aqui. Cadê agora como eu fixo esse comentário? Boa. Fala, Denis, tudo bem? Cara, você curtiu então? Quem tá vindo aqui do Pós-IP, comenta aí. Quero saber a galera que tá chegando aqui do Pós-IP. Hoje a gente teve um encontro, uma aula bem massa hoje de manhã. Salve, general! E ontem foi interessante que ontem eu falei sobre comando, sobre uma das coisas que a gente estava falando ontem foi sobre você entender que quando você não é mais um soldado, quando você não é mais um subordinado, você tem que ter voz de comando. A gente falou sobre governo ontem. E hoje nós vamos falar sobre identidade. Sejam todos bem-vindos, vocês estão chegando. Deixa eu mandar um aviãozinho pra galera aqui. Galera chegando aí, massa demais. Bora mandar um aviãozinho. Deixa eu avisar aqui no grupo que nós estamos ao vivo. Enquanto isso, vai se preparando aí. Fala, meus amigos aqui do grupo da jornada, nós estamos ao vivo no Instagram aqui, então se você não quiser perder uma vírgula, corre pra lá, ao vivo, você pode ver depois, né, gravado, mas ao vivo tem uma energia diferente, vai ser bem massa, então corre pra lá, eu aguardo vocês, beleza? Tamo junto, esperando vocês, tem uma galera lá já esperando e chamando vocês pra estar junto lá, tamo junto, um abraço, beleza? Então bora lá! A aula de hoje foi fantástica. Eu deixei uma caixinha de pergunta aqui. Se vocês tiverem dúvidas sobre a aula de hoje, sobre aquilo que a gente falou mais cedo, eu vou responder para vocês também, tá? Então vocês podem mandar as perguntas lá que eu vou responder todo mundo. Então vamos começar aqui. Eu quero honrar vocês que chegaram já. E a primeira coisa que eu quero trazer é o seguinte: existe uma diferença entre aprender e entender. O que acontece? A maioria, eu quero pedir para vocês aqui, vai colocando aqui as chaves que vocês vão pegando, os códigos que vocês estão pegando aqui. Lembra a diferença da chave e do código. Chave abre porta, o código ele mantém a porta aberta. Então vai pegando aqui o que você for pegando, vai comentando, vai jogando um putz, vai falando o que foi, o que vier no teu coração, vai trazendo para cá, porque esse engajamento, essa troca de energia é muito boa, tá bom? Então vamos lá. Então o que acontece? Existe uma diferença entre você aprender e você entender. Nessa semana nós estamos na semana do Esquenta e nós estamos falando sobre alguns conceitos, aquilo que é importante você entender antes de você executar. A semana que vem vai ser semana de prática, de execução, e nós vamos falar sobre como você faz, nós vamos fazer tarefas para ter resultados, um micro resultado. Então lembra que aquilo que eu falo, aquilo que eu faço aqui, ajudar você a sair da procrastinação, a sair
do perfeccionismo, né? Tem muita gente que sofre disso. E o nosso objetivo aqui é trazer essa verdade, porque a base de tudo que eu faço é justamente isso. A gente trazer essa organização, esse planejamento, a gente conseguir executar aquilo que a gente já sabe que a gente tem que fazer. Teoria vocês têm em um monte de lugar. Teoria tem a rodo, tem pago, tem gratuito. Teoria você tem em todos os lugares. O problema não é você ter acesso ao conteúdo, mas é você executar aquilo que você aprende, aquilo que você entende. Então vamos lá, para a gente já meter pressão aqui, a primeira chave que eu quero que você pegue é que entendimento é diferente de aprendizado. Quando que eu entendo? Quando eu estou fazendo uma aula, quando eu estou pegando conteúdo, o máximo que você vai acessar quando você estuda algo é o entendimento sobre aquilo. Você nunca aprende só vendo, só estudando sobre algo. Vocês já devem ter escutado aquela frase, né, de que 20% é inspiração e 80% é transpiração. Por que isso? Porque a transpiração vai fazer você aprender aquilo que você entendeu que tem que ser feito na inspiração. Então, 20% inspiração, 80% transpiração. Boa noite, Mônica. Boa noite, vocês que estão chegando aqui. Sejam todos bem-vindos. É prazeroso para mim poder servir vocês aqui hoje. E eu quero servir, eu vim com o meu coração cheio de alegria para conseguir ajudar e servir vocês naquilo que eu posso com a porção de hoje. Hoje tem uma porção para você, então você vai receber essa porção aqui hoje. A aula da manhã foi top demais, que bom que vocês gostaram. Aquilo foi um pouco, eu busquei trazer algo que foi a porção para amanhã de hoje. Agora outra porção, existem porções, a cada momento na nossa vida, a gente precisa entender que nós somos um rio que flui, e na inteligência bíblica fala que de você fluirão rios de águas vivas. Então, se existe uma fonte que flui de mim, se existe água viva que flui de mim, eu não posso começar a falar da mesma água, eu não posso jorrar a mesma água. A água ela vai mudando. Num rio, se você entra, se você passar por um rio, a água que passou para você, ela nunca mais vai passar. Ela vai passar outra água, porque é uma correnteza. Ela vai e você não tem como pegar aquela água de novo. Então, quando você entende isso, quando nós falamos de transbordar, boa noite, Andréia, boa noite, Franz, boa noite, todos vocês estão chegando, muito massa. Como direcionar a transpiração para algo certo, o propósito certo para que você nasceu. Nós falamos um pouco de propósito, Michela, bem-vinda, viu? Quando você entende, lembra que existe um processo, eu falei hoje um pouquinho sobre isso, e nas lives anteriores eu falei sobre isso. Existe todo um processo, você precisa se preparar. O preparo, lembra, vem antes do treino. Então eu preciso me preparar, eu preciso entender que existem fases. É como um jogo, a vida é um game, então eu preciso entender que são fases. Eu preciso me preparar, tem a fase do preparo, que é onde eu aprendo o que eu tenho que eu entendo o que eu tenho que fazer, para então eu pôr em prática. E quando eu pôr em prática, eu aprendo. Então, lembra do propósito? O propósito nós vamos clarificar ele de duas formas. Eu vou falar bem rápido. Tem dois propósitos, todos nós temos dois propósitos. O primeiro propósito é você se relacionar com Deus. Lá em Gênesis 1:26 fala que Ele nos criou como imagem e semelhança dele, para governar sobre todas as coisas. E Gênesis 3, se não me falha a memória, fala que ele ia no jardim para caminhar com um Adão. Ou seja, ele criou o homem para um relacionamento. Toda a viração do dia ele ia se relacionar. E o relacionamento gera intimidade. Intimidade revela identidade. A identidade flui frutos. Você gera frutos da identidade. Então, quando você se relaciona com o Pai, quando você se relaciona com Deus, você entra num processo de intimidade, relacionamento todo dia, você entra num processo de intimidade. A intimidade é que ele vai explicar e vai falar para você, olha, eu já dei a terra para você governar, não vou mais botar a mão nisso. Lembra? Lá em Gênesis, quando Deus estava falando lá do primeiro dia, segundo dia, terceiro, quarto, quinto, até o sexto dia Deus falava e as coisas eram criadas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Disse Deus, haja separação dos céus e da terra. Quando ele falou, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, depois desse dia, Deus nunca mais falou para criar nada. Ele passou o bastão para Adão. Disse, agora, meu amigo, o governo dessa terra é seu. E aí, Adão entendeu que ele tem que governar sobre todas as coisas. E a forma como nós fazemos isso é cumprindo o propósito.
Então, para que eu vou governar todas as coisas? Para que eu faço o que eu faço? Entende? É o meu propósito. E o propósito, existem as temporadas. Para que Deus me fez hoje? Deus me fez para preparar pessoas, preparar empresas. Esse é o meu propósito, é o meu verbo. E como eu sei que eu cumpro o meu propósito? Quando eu vivo o substantivo daquele verbo. Então hoje vocês aprenderam sobre isso. Tá? Então, como que eu pego minha energia, os 20% de inspiração que eu estou aprendendo aqui, como que eu transfiro, eu pego os outros 80% de transpiração nisso? É só eu encontrar esse verbo, é só eu entender. Na intimidade com Deus, qual que é a transpiração nesse caso, para você ser intencional? É você investir tempo com Deus. Isso já é transpiração. É você investir tempo em relacionamento, é você pegar a inteligência bíblica e buscar coisas que vão te ajudar a clarificar. Vai lá, mete no Google mesmo, versículos para entender sobre identidade, sobre propósito, e aí você começa a caçar e buscar, e uma hora você vai entender. É um processo. Isso é a transpiração, entende? Então isso é parte do processo. Agora, depois disso, que você entendeu qual é o teu verbo, aí eu vou agora aplicar minha energia em coisas, em ações, usar minhas habilidades, meus talentos, meus dons, vou pegar tudo isso e aí eu vou aplicar isso em algo. Aí eu vou transpirar nisso, eu vou construir ferramentas, eu vou pegar coisas, outras coisas aqui, eu vou pegando um monte de coisas, tudo que eu tiver ao meu alcance para eu construir e potencializar, eu vou meter energia nisso. E aí eu vou performar nisso, eu vou criar uma alta performance, uma rotina de alta performance. Beleza? Existe um propósito que é o primeiro propósito, ele é único, ele é igual para todo mundo, que é relacionamento. Deus te fez para um relacionamento. Então o primeiro propósito é igual para todo mundo. O segundo é diferente, porque na intimidade ele fala uma coisa para mim, fala uma coisa para Dani, fala uma coisa para o Diogo, fala uma coisa para a Michele. Então na intimidade ele vai usar cada um. É como, entende que nós somos um corpo? Imagina se todo mundo fosse mão. Não faz sentido. Todo mundo ser criado para ser mão. Então um é o olho, o outro é o cabelo, o outro é o nariz, o outro é a boca. Então nós somos um corpo. E todos nós, como foi muito bem falado de algum de vocês aqui, que eu não lembro quem foi, que, poxa, eu fiz o método IP 2 vezes e eu só consegui entender algo quando você falou na live de manhã. Não é que você só conseguiu entender ali, por que acontece? Nós falamos a mesma coisa, a mesma linguagem, a unidade de linguagem, só que cada um na sua essência. Então, às vezes a minha essência, ela conseguiu clarificar para você melhor do que a essência de um, de outro. Não significa que o Felipe é o cara. Não tem nada a ver com isso. Nós somos um corpo e nós nos completamos. Então, na sequência de você ouvir uma hora você entende. Lembra que eu falei mais cedo a importância de eu saber o papel de cada uma das palavras? Eu entender que entendimento é uma coisa e aprendizado é outra. Lembra? Então, assim, quando você faz um curso, você não aprende nada no curso. Você só aprende quando você executa as tarefas do curso. E o meu papel é ajudar você a aprender. Como? Fazendo tarefas, aplicando, colocando em ação todos os dias. Beleza? Fechou? Então a primeira coisa importante que você tem que entender é essa. A segunda que nós vamos trazer agora é que existem 7 camadas da identidade. As 7 camadas da identidade. Então anota aí. Você começa a anotar aí as 7 camadas, eu vou falando aqui, você vai anotando e você vai tirando as dúvidas, vai perguntando, tá bom? Obrigado. Tchau. Acabei de ganhar um presente do meu filho, ó. Ele desenhou uma aranha, ó que legal. Sem querer ele tirou as patas da aranha, olha que interessante. E a T, tirou as patas e a T. Eu vi, obrigado. Beijo. Então, vamos lá. A primeira camada que você precisa entender da identidade é que você é um projeto, você foi projetado. Então, a primeira camada é o que você entendeu, você que fez algum curso, algum entendimento, algum dos cursos de desenvolvimento da plataforma, enfim. Você que anda e já acompanha a gente, você sabe que a primeira coisa que nós trazemos da identidade é você entender que lá em Gênesis 1:26, Deus ele te fez conforme a imagem e semelhança dele. Então você é o projeto de Deus.
Eu sou o que o eu sou diz que eu sou. Se o eu sou governa sobre todas as coisas, pronto, eu já entendi que eu tenho o governo de todas as coisas. Ele me criou para governar. E ele diz que eu sou como ele. Então, quando a primeira... Já vem outra chave aqui para vocês. Quando eu falo assim, eu sou um idiota, cara, como eu fui burro, o que você está fazendo? Você está ignorando a essência do eu sou. E você está rebaixando o eu sou a palavras medíocres. Olha que loucura, quando você fala assim, eu sou um idiota, mas eu sou burro mesmo. Sabe parece ser idiota isso, né? Parece ser algo nada sério, mas é. Porque você está falando eu sou, você está usando eu sou. O que eu sou diz que eu sou? Burro? Quais são as características do eu sou? Idiota? Desgraçado? Escasso? Essas são as características do eu sou? Essas não são as características do eu sou. Então, quando você fala eu sou isso, você está denegrindo a imagem do eu sou, rebaixando ele e colocando ele na caixa e afastando ele de você. Você está afastando isso da tua identidade. Você está perdendo a tua identidade quando você fala eu sou qualquer coisa diferente do que o eu sou diz que você é. Então, não use em vão o eu sou. Sacaram? Pegaram aí? Posso ouvir um putz aí? Ou um amém? Vocês decidem o que vocês querem colocar aí. Sejam bem-vindos, vocês estão chegando aqui. Então, a primeira camada da identidade é o que Deus falou que eu sou. Então, isso você tem que estar bem claro. Então, anota aí. Coloca nos comentários aí, eu quero ver vocês comentando sobre isso. E se tiver alguma dúvida, vocês mandam também. Então, assim, essa é a primeira. A segunda camada, e olha que interessante que eu vou passar para vocês aqui. Da segunda até a quinta camada, não tem nada a ver mais com Deus, não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com o Espírito Santo. A treta é só sua. Quem vai destravar é você, sozinho, sem mais ninguém, ok? Ah, Felipe, mas como que eu vou fazer isso? Eu vou explicar. Eu vou trazer o conceito, eu vou trazer para você o entendimento, e aí você vai executar tarefas, e aí você então vai aprender, colocando em prática, beleza? É isso aí. A segunda tem a ver com autoimagem. A segunda camada é a autoimagem. O eu sou me vê como ele diz que eu sou, como imagem e semelhança dele. Agora, como que eu me vejo? Quando eu olho diante do espelho, eu me vejo quem? Eu vejo um cara fodão? Eu vejo um cara, mano, esse cara é lindo demais. Que cara próspero, olha que perfeição nas curvas do cabelo. Olha que doideira, como que você se vê? Como que você se enxerga? Você se enxerga alguém derrotado? Você se enxerga alguém fraco? Você se enxerga alguém menos que outras pessoas? Você se enxerga alguém menosprezado? Mal amado? Como que você se vê? Essa treta, ela é só sua. Porque Deus, ele já tem uma visão sobre você. O Senhor, ele já colocou a primeira camada te falando que você é o projeto e que ele te criou a imagem e semelhança dele. Agora, a segunda camada, que é a autoimagem, você tem que tratar isso. Agora, como que eu trato, Felipe, a autoimagem? É você convencendo o teu coração. Vamos lá, o coração, ele é o órgão que conecta corpo, alma e espírito. Então, vamos lá, corpo, cérebro, alma, mente, espírito, coração. O coração, ele conecta com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus fala com o nosso espírito através da conexão do coração. Por isso que na inteligência bíblica fala o seguinte: de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes de vida. Sacou a parada? Então, você precisa entender que você convenceu o teu coração. Eu falei mais cedo, como que eu convenço o coração? Você pode pegar a inteligência bíblica, você pode pegar a sabedoria que está escrita aqui. E o que você faz? Você pega isso aqui e começa a ler em primeira pessoa. Então, como que eu convenço meu coração? Meu coração, o salmista fala, quieta minha alma. Por que estás desse jeito preocupada? Por que você está dessa parada vivendo isso? Então, o teu coração, ele não acredita que você é imagem e semelhança do Senhor. O teu coração, ele não acredita que você veio para governar sobre todas as coisas. Por quê? Porque o teu coração, ele foi machucado, o teu coração, ele foi traumatizado, o teu coração, ele ficou sujo, ele foi manchado, entende? Então, o que você precisa fazer? É um processo de limpeza do teu coração. O Paulinho, meu amigo Paulinho,
que alguns conhecem como apóstolo Paulo, né? Que escreveu 70% do Novo Testamento. Então o apóstolo Paulo, mais chegado para mim como Paulinho, ele fala o seguinte: analise o homem a si mesmo. Todos os dias você tem que analisar você mesmo. Todo dia vasculhar o teu coração e ver se existe algum caminho mal. Entende a parada? Então assim, quando você entende a inteligência, os princípios e tira fora a religiosidade, você consegue crescer demais, você consegue evoluir demais. Entende? Então, por exemplo, eu estou na inteligência bíblica. Como que eu leio a Bíblia para convencer o coração? Anota aí, essa aqui é chave, hein? Isso é código. Porque código mantém a porta aberta. Se você fizer sempre, você sempre vai estar com esse código aberto, com essa porta aberta. A porta de convencer o coração. Então, como que eu convenço o coração? Vamos pegar aqui. Eu gosto de ouvir salmos e de ler salmos, né? Então, salmos, o livro de Salmos. Deixa eu ver, capítulo. Vou pegar um capítulo que vocês conheçam aqui. Salmo 100. Salmo 100. Olha só o que diz. Se eu for ler o que está escrito assim, ó. Fazei um barulho alegre ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Vinde diante de sua presença com cânticos. Isso eu estou lendo normal, como está escrito aqui. Agora, como que eu convenço meu coração? Eu falo assim, coração é o seguinte, diante de uma situação, vamos pensar que meu coração, ele não se alegra em Deus, ele não tem alegria, ele não entende o que é isso. Eu preciso convencer o meu coração. O que eu faço? Eu vou ler, coração, eu sei que eu tenho que primeiro ser realista, eu tenho que entender que meu coração ele não acredita nisso. Então eu vou olhar para ele e falar, coração, eu sei que eu vou conversar comigo. É conversa de louco, só os loucos sabem. Eu vou conversar comigo e vou falar assim, coração, eu sei que você não acredita, mano, mas eu acredito. E eu vou te convencer dessa parada e a gente vai voar. A gente vai destravar tudo que a gente tem que destravar aqui, mano. Você vai ver como que é. Coração, é o seguinte... Vamos fazer um barulho alegre ao Senhor hoje, por todo lugar que a gente passar. Vamos servir com alegria ao Senhor. Eu sirvo com alegria, coração. Eu vou diante da presença do Senhor com cântico. Eu sei que o Senhor é Deus e Ele quem me fez e não eu mesmo me fiz. Eu sou parte do seu povo e ovelha do seu pasto. Então eu vou pegar e trazer na primeira pessoa, entende? Então quando eu começo a trazer isso para o meu coração, meu amigo, eu vou convencer esse coração, quer ele queira ou não, entende? Essa é a chave para você resolver um problema de autoimagem. Então você quer resolver a autoimagem? Convença o teu coração de que você é aquilo que o eu sou diz que eu sou, que você é. Fechou? Então essa é a segunda. A terceira camada que eu quero trazer para vocês é o autoconhecimento. Então a segunda camada não depende de ninguém. A autoimagem é você que tem. Eu passei o conhecimento, você teve o entendimento, agora você tem que entrar em prática, em ação. Você tem que fazer por onde? Ninguém vai fazer por você, entende? Ninguém pode colocar a mão nisso por você. É você por você mesmo. Sua esposa, seu esposo não pode, seus filhos, seus pais, seu pastor, seu padre, sei lá quem for, ninguém faz isso. É você, tem a ver com você. É uma responsa sua destravar essa segunda camada da identidade. A terceira camada da identidade é o autoconhecimento. Tem a ver com você conhecer os seus limites. Aqui é uma outra camada que depende só de você. O que é o autoconhecimento? É eu entender até onde eu posso ir. Eu preciso entender os meus limites, porque quando eu entendo meus limites, existe uma energia guardada em você que você não usa e você não sabe que tem. Sabe aqueles... vocês já viram aqueles relatos, aquelas reportagens de mães que de repente o filho foi atropelado, está debaixo do carro, a mulher magrinha, franzida, ela tem uma energia, ela levanta o carro. Tem cara musculoso que não consegue levantar o carro, a mãe ela levanta o carro para tirar a criança de baixo. A força que existe, essa força que essa mãe acessa, todos nós temos. Todos nós conseguimos acessar essa energia, esse poder que existe em nós. Só que nós não acessamos. Na inteligência bíblica fala de um cara que ele tinha a força de 3.000 homens, que é Sansão. Ele matou 3.000 homens com um pedaço da carcaça dos dentes de um leão. Então, assim, para você entender que existe como você acessar uma força sobrenatural de uma forma natural.
Só que essa força você não acessa em qualquer lugar, em qualquer momento, a qualquer hora. Você tem que ter construído o caminho disso, você tem que entender os seus limites. Como que eu destravo, então, esse autoconhecimento, conhecer sobre mim, saber até onde eu vou e até onde que eu tenho que eu já sei que eu não vou mais, que é o lugar onde eu acesso essa energia, onde eu acesso esse poder, onde eu acesso essa força sobrenatural. Onde que funciona? Onde que eu faço isso? Como que eu faço isso? Top demais, hein? Gostei, Cláudio. Claudenilson, você está colocando aí as chaves, muito massa isso. Galera, vocês estão entendendo? Vocês estão curtindo? Tá legal? Tá uma vibe massa aqui? Eu tô curtindo pra caramba servir vocês aqui. Eu espero que vocês estejam curtindo aprender sobre isso. Então, como que eu faço para então viver o autoconhecimento? Lembra, essa camada, essa terceira camada, não depende de ninguém, é só de você. Então você vai fazer isso como? Cuidando do teu corpo, por exemplo, fazendo atividade física. Fazendo atividade física, mas não de forma regular e devagar e sempre. Não medíocre. Não seja medíocre na hora que você tem que destravar o autoconhecimento. Vai com tudo, lógico. Você tem que ser de forma gradativa. Não vai chegar na academia, você nunca pegou peso, manda 50 quilos de cada lado. Não faz desse jeito que você vai se fuder. Ok? Então assim, você tem que ir de forma gradativa, mas ir forçando cada dia, você aumentando mais, cada dia você indo mais, destravando seus músculos, destravando tudo o que você tem no teu corpo. Por exemplo, quando eu subi lá no Pico dos Marins com o pessoal, quando a gente subiu no Pico dos Marins, ali para mim foi um destravar gigantesco. Eu nunca tinha andado com uma mochila, eu fiz já mochilão, né? Mas assim, eu nunca subi montanha com a mochila daquele jeito. Então eu peguei a mochila, coloquei, amarrei a mochila, tava um tempo bem diferente do que eu já tinha, e eu já fui uma vez, eu fiz, né? Mas foi estrada, não foi subir montanha, e era outra vibe, era outra pegada. Então ali a pressão era diferente, as coisas eram diferentes. E nas primeiras 2 horas de caminhada floresta dentro, que você passa só por uma mata fechada, nas primeiras 2 horas, cara, ali o meu cérebro tava falando assim, mano, desiste, pra que você tá nisso? Você não precisa disso, você não tem que estar aqui, você tem que parar com essa palhaçada, sai daí, volta pra onde você tava, vai lá, você tem um monte de coisa pra você fazer, você tá parando pra fazer isso aqui. Então a guerra de eu entender, de autoconhecer os meus limites, ela começou aqui, é uma batalha na mente. Quando eu falo que o corpo está relacionado ao cérebro, a alma está relacionada à mente e o espírito, corpo, alma e espírito, cérebro, mente e coração. É porque existe uma ligação. O teu cérebro ele quer proteger o teu corpo. É instinto, é natural. Ele quer proteger você dos traumas, ele quer proteger você das vergonhas, ele quer te proteger. O cérebro quer que teu corpo tenha conforto. A tua alma, ela está relacionada à tua mente, os seus sentimentos, suas emoções, entende? Então assim, ela vai ficar lutando muitas vezes contra o teu cérebro, e os dois vão lutar contra o teu coração, contra o teu espírito. Já viu aquela expressão que o cara já está todo arrebentado, mas ele está lutando com o coração? É porque a alma dele e o cérebro dele já estão falando assim, ó, meu amigo, já era, você perdeu, mas o coração, a voz do coração é mais forte. E o cara vai e o cara ganha, mano. Eu já vi luta que todo mundo falava que esse cara já era. E o cara lutou com o coração. Quando você faz as coisas com o coração, as pessoas se surpreendem, porque você faz acima da média. Você não é medíocre, você é acima. Você se torna alguém posicionado como alguém de comando, tá? Então, esse é o momento que você entende, quando você vai no autoconhecimento. Autoconhecimento do teu corpo, os seus limites do teu corpo, os limites emocionais e os seus limites de relacionamento com Deus. Então você fica assim, cara, eu preciso viver o sobrenatural de forma natural. Eu era um cara muito racional, eu nunca tinha me relacionado com Deus. Eu vivi dentro da religião, como eu falei para vocês, alguns de vocês já sabem, a minha vida inteira. Mas eu não tinha intimidade, eu não tinha um relacionamento, eu não tinha acessado o Kairos. Aí eu comecei a ficar puto com isso, eu falei, cara, não faz sentido eu não acessar o Kairos. Eu já escuto tanta gente, eu ia lá na frente, daí caía 10 aqui, 20 aqui, e eu nunca era atingido, né?
Eu nunca caí, eu já me forcei a cair para trás para ver se eu sentia alguma coisa. Falando, esses caras tá tudo fingindo, ou eu sou muito incrédulo, ou eu sou muito desviado, só pode. Eu sou muito, sei lá, pecador, velho. Então assim, eu era um cara muito racional. Até eu entender que eu precisava forçar, eu precisava ir no meu limite. E como que eu fiz isso? Eu fiz algumas doideiras, que eu vou contar que a maioria de vocês não sabe. Mas eu, por exemplo, eu trabalhando na época no banco, eu saía do banco e eu falei, eu vou escutar a voz do Espírito Santo. Existem algumas vozes que você tem, que você escuta. E eu falei, eu quero escutar a voz do Espírito Santo, eu vou fazer só as coisas diferentes. O seu cérebro, ele tem uma voz, tua alma tem outra e o teu espírito tem outra. O teu cérebro vai sempre querer que você fique na zona de conforto. Quando você vai tomar uma escolha, uma decisão, o teu cérebro vai falar assim, para com isso, mas você vai levantar cedo para quê? Fica aí no quentinho, tá tudo certo. Seu cérebro quer te colocar na zona de conforto, a voz dele é te deixar na zona de conforto. Tua alma, a voz dela é te comparar com o outro. Você vai fazer isso? Você vai comprar um lanche, você vai sentar com um mendigo? O que os seus amigos vão pensar? O que as pessoas vão pensar? Isso é a alma falando, tá? Ela tá te comparando com os outros. E aí quando é o espírito, como que eu sei que é a voz do espírito? Ele sempre chega com um questionamento. Amigo, se você fizer essa escolha, isso vai te aproximar de viver o teu propósito? Vai te aproximar de fazer o que você sabe que você tem que fazer? Vai. Então foda-se a voz do cérebro, foda-se a voz da alma, eu vou ouvir a voz do espírito e vou fazer o que eu tenho que fazer. Entende? Então, quando você escuta essa voz, você começa a escutar essa voz, você vai. E como que eu sei que eu tô escutando? Existe uma confusão entre a voz da alma e a voz do espírito, né? Então você precisa entender o seguinte, se vem um pensamento, esse pensamento, ele vai trazer maldade para o próximo, vai denegrir, vai machucar o próximo, e você, não é a voz de Deus, não é a voz da alma nem do espírito, é do inimigo. Se é uma voz que não vai causar mal para o outro, mas pode causar mal para você, pode ser a voz da alma, tá? É a voz da alma. Se é uma voz que não vai causar mal para o outro e não vai causar mal para você, tá tudo certo. Pode ser a voz do espírito, entende? Pode ser a voz do espírito ou a voz da alma. Você vai saber na hora que você fizer. E aí tá tudo certo, você tá nesse lugar e você escutar essa voz. Essa voz que você escuta, ela vai te fazer coisas diferentes, para ter resultados diferentes. Então eu comecei a sair do banco lá na Faria Lima, perto do hotel lá do shopping Iguatemi. E aí eu falava, cara, eu andando, eu vi um cara mendigo, eu sentia assim, ó, meu, sempre troca uma ideia, eu sentava. A galera que eu liderava ficava doido, falava, cara, como assim? Aí eles não sabiam se iam, se voltavam, falavam, não, pode ir lá, compra 2 lanches lá pra mim e traz aqui. E aí eu ficava trocando ideia com aquele cara e eu caçava algo que eu tinha que fazer para entregar para ele ali. Outra coisa que eu fazia, eu ia comprar, às vezes comer, eu comprava lanche e trazia 2, comprava um para mim e um para o Espírito Santo. E eu falava, Espírito Santo, eu quero te sentir você como uma pessoa. A inteligência bíblica fala que você é uma pessoa. Então vamos trocar ideia, vem comigo aqui, a gente vai conversar e eu quero sentir isso. E aí nessa conversa com o Espírito Santo, eu falava, eu sei que você não vai comer, mas para quem que você quer que eu entregue? E existiram várias situações que eu entreguei o lanche, não foi para mendigo, não foi para gente pobre, foi para gente de gravata, de terno. Eu falei, amigo, licença, eu senti de comprar esse lanche e entregar para você. Você aceita? E o cara me abraçar e se sentir amado. E eu falava, caraca, velho, um lanche. Então eu tava caçando, eu tava buscando o meu limite do meu conhecimento sobre a minha relação com Deus. Autoconhecimento, essa camada. Ninguém ia fazer isso por mim, eu tinha que fazer. Teve uma outra coisa que eu fiz, que eu ficava na janela e passava carros. E isso daqui não é regra para ninguém, tá? Isso foi coisas que eu inventei. Eu vi pessoas fazendo e eu falei, eu vou fazer para mim. E deu certo. É um padrão? Não é um padrão, mas me ajudou. Você pode encontrar outros padrões e fazer de outra forma, e tá tudo certo. E eu ficava falando assim, o carro vai vir. Eu falava, é azul. Eu olhava, era vermelho. É branco, era amarelo. É verde, era preto. E eu falava, Espírito Santo, revela para mim qual é a cor desses carros. E eu começava, as primeiras cores que vinha, eu falava. E errava, eu errei muito. Mas de repente, chegou uma hora que eu comecei a acertar as cores. Mas foi acertar assim, muito, muito, muito. Não foi no primeiro dia, não foi no segundo dia, não foi no terceiro dia. Foi um processo, entende? Persistência, consistência e paciência para ver o resultado.
Então eu não parei e falei, eu vou parar com essa maluquice só quando eu começar a acertar as cores. E o Espírito Santo falou, tá bom, né? Deve ter falado, tá bom, eu vou te mostrar as cores. Então isso tem a ver com autoconhecimento, quando você entende os seus limites no corpo, na alma e no espírito, beleza? Então vamos agora para a quarta camada. Essa camada também tem a ver com você. Ninguém pode fazer. A quarta camada é o coeficiente intelectual. Tem a ver com os seus cálculos, seus raciocínios, tua razão. A tua razão, o teu raciocínio, os cálculos que você faz, muitas vezes uma pessoa racional ela não consegue entender um Deus, porque Deus é ilógico. Entende? Só que a sua razão ela precisa se subordinar a isso. O que é uma razão treinada? Um racional, um coeficiente intelectual treinado. São os livros que eu leio, são os cursos que eu treino, que eu faço. Isso vai me trazer alguns entendimentos. Então o intelecto, aquilo que eu vou estudando, por exemplo, eu tenho dúvidas sobre tal coisa, sobre tal assunto. A esfera da economia eu não tenho muito conhecimento, então eu vou buscar um intelecto, a entender sobre aquilo. E essa camada, ela precisa ser destravada. Eu preciso destravar essa camada da identidade. Porque se eu não destravo isso, eu fico pendente dentro do processo de encontrar plenitude, que você vai ouvir na sétima camada. Então, a camada do QI, seus cálculos, seu raciocínio, o seu raciocínio, ele tem que tirar aquela mentalidade empática, você tem que tirar essa mentalidade racional e você tem que colocar ela ligada, linkar ela no cabo do irracional. O teu racional tem que ser irracional. Olha que loucura isso. Vocês estão entendendo? Está fazendo sentido para vocês? A galera, a Gil falou assim, eu quero muito falar com o Espírito. Você vai falar, vocês vão falar com o Espírito Santo. Não faz sentido vocês estarem caminhando comigo e vocês não falarem, tá? Vocês não vão falar, na verdade, vocês vão ouvir, ok? Porque falar vocês já falam. O problema de vocês é que vocês não escutam o que ele fala. É outra coisa. Então, nessa camada, vocês entenderam essa camada aí? Coloca aí, quero ver se vocês entenderam. O QI tem a ver com seus cálculos, aquilo que você calcula, sabe, friamente calculado ali, aquilo que você vai pela razão. A tua razão, ela tem que ter, você tem que ter razão. Você tem que ter um racional, você tem que ter um lógico, por exemplo, diante de uma situação, entender, essa situação é espiritual ou é natural? Isso tem a ver com raciocínio. Você tem que ter o discernimento para entender, e no racional, para ter o QI, o coeficiente intelectual, você tem que entender sobre discernir as coisas. Entende? Não é discernimento no espírito, mas é discernir, entender. Cara, esses sinais é o sinal de alguém que está falando de forma natural ou alguém que está falando de forma não natural. Entende? Essa situação, essa pressão que eu estou vivendo aqui agora, essa pressão que você está vivendo aí agora, é uma pressão natural ou ela não é uma pressão sobrenatural? Esse intelecto vai te fazer racionalizar. Então, tem gente que endemoniza tudo, tem gente que espiritualiza tudo. Não é, a parada não é essa. Não, buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas, e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. E aí o cara acha que buscar Deus é falar, e aí Deus, beleza, o que você vai fazer hoje por mim? Tem nada a ver, Deus. Eu já fiz tudo quando eu mandei meu filho. Jesus, ele já disse lá na cruz, quando ele estava morrendo, está consumado, ou seja, tudo já foi pago. Tudo que ele precisava fazer, ele já fez, para você ter acesso a tudo que você precisa para cumprir teu propósito na terra. Então, tudo já foi dado. O problema é que a gente não acessa aquilo que já é nosso. Então, ele não vai fazer mais nada. O buscar a Deus tem a ver com isso que eu estou falando, de você entender a tua identidade e de você caçar e buscar até você encontrar quem você é nele. Cacete, entenderam? Com muito amor eu falo isso. Então, beleza? Então vamos lá, a gente falou sobre o projeto, a gente falou sobre autoimagem, a gente falou sobre o autoconhecimento, a gente falou sobre o QI e agora a gente vai falar sobre o QE, que é o coeficiente espiritual, tem a ver com a sua alma, suas emoções, o seu autoconhecimento. O QE é coeficiente emocional, não é espiritual. QE, coeficiente emocional, tem a ver com as suas emoções,
tem a ver com os seus sentimentos, tem a ver com autogoverno. Se você for na inteligência bíblica, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, fala sobre o fruto do Espírito. Não são os frutos do Espírito, o fruto é um só. Um fruto, que é emocional, ok? E esse fruto, quais são as características dele? São 9 características. Fala comigo aí, ó. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São essas 9 características que definem o fruto do Espírito. Entende? Domínio próprio tem a ver com emocional total. Você dominar a tua alma, dominar os seus sentimentos. Quando você domina as suas emoções, é coeficiente emocional. Tá? Eu confundi, é coeficiente emocional. Tá? Coeficiente emocional é a 5ª camada da identidade. E até aqui, a primeira, você precisou de Deus. A 2ª, a 3ª, a 4ª e a 5ª é só você que resolve. Ninguém vai fazer nada por você. É você que tem que destravar essa parada. E o coeficiente emocional é você que tem que ir atrás de entender as suas emoções. É você que tem que ir atrás de governar sobre isso. Ó, repete as 9 características. Não são 9 frutos. Eu quero deixar muito claro. O fruto é um só. E é como se fosse, encara o fruto do Espírito como uma mexerica. Beleza? Isso vai ficar muito claro. O fruto do Espírito é uma mexerica. E existem os gomos. Cada gomo é uma característica do fruto do Espírito. Então o fruto é um só. E você tem as características, os gomos do fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Você pode ler lá. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ok? Agora, se quiser, eu vou direcionar você aí lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. É bom que você já lê e você já pega isso aí, tá? Já vai treinando também. Então, assim, está ficando gravada essa live, Felipe? Vai ficar gravada assim, vou deixar gravada aqui para vocês. Essa semana é a semana de conceitos. Nós estamos na semana do esquenta. O esquenta, porque a semana que vem nós vamos entrar em ação. Eu vou ensinar semana que vem vocês o take action, que é tomar uma atitude e construir micro resultado. Como que eu construo um micro resultado? Por que é importante o micro resultado? Porque o micro resultado, ele vai trazer para você uma sensação de eu tenho que comemorar. E quando você comemora o micro resultado, e toda semana você vai ter que ter micro resultados, vai chegar uma hora que você vai ter um macro resultado. Você vai falar, uau, como eu construí isso? Essa chave eu peguei com vários caras que são hoje bilionários, milionários. O meu filho deu essa chave. Se você for nos meus stories, nas caixinhas de destaque aqui, família, depois você vai lá, não vai agora não, vai depois lá. Em família, meu filho, quando ele se trocou sozinho pela primeira vez, ele acessou essa chave, ninguém falou nada para ele. A minha esposa perguntou para ele assim, filho, nossa, parabéns, eu acho que foi isso. Você se trocou sozinho, como que você fez para se trocar sozinho? Ele falou, ué mamãe, é só fazer que você aprende. Fazer que você aprende. Cara, quando eu vi, ele falou, ninguém falou isso para ele. E ele trouxe isso, foi natural dele. E entende que o resultado vem em fazer e não em entender. Entende? Então, a prática, ela traz o resultado. Então, isso foi loucura. Então, bora lá então. Falamos aqui da nossa... vamos lá. O projeto, autoimagem, autoconhecimento, coeficiente intelectual, coeficiente emocional. E agora nós vamos para o 6º, que é o coeficiente espiritual. O coeficiente espiritual é onde você atinge, você começa o relacionamento, ou você amadurece o teu relacionamento com Deus. Felipe, eu tenho que fazer nessa ordem? Eu tenho que destravar a minha identidade nessa ordem? Não necessariamente. Tem gente que é muito destravado no QS, mas não tem nada de QI. Tem gente que tem um pouco de QI, mas não tem nada de QE. Entende?
Então você precisa destravar todas. Você tem que colocar todas num plumo e começar a destravar todas elas ali. Até você chegar no máximo que você conseguir de todas elas. E Felipe, quando que eu vou estar 100%? Quando você morrer. Porque nessa vida nós vamos buscar sempre a santidade. Buscar sempre ser santo. Ser santo tem a ver com você ser separado. Você morrer para você mesmo e viver por Cristo. Mas essa morte ela é diária. É até você viver a primeira morte. De verdade. A segunda morte. E depois vem a terceira morte para alguns. A gente não vai viver a terceira morte. Outra hora eu vou falar sobre as 3 mortes. Fechou? Mas nessa terra, enquanto você viver nessa terra, você vai viver buscando isso. E o que é massa é que você tem que curtir o processo. O processo você tem que viver adoidado. Viver a vida adoidado. Tem que ser gostoso, prazeroso. Tem que ser como diz lá em Romanos 12:2. Se você deixar que Cristo transforme a tua mentalidade, o fardo vai ser leve, vai ser suave, vai ser agradável. Como diz alguns cantores ou alguns ministros aí, vai ser tranquilo, vai ser favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Entende? Então, você precisa viver o processo. O coeficiente espiritual é onde o Senhor ele volta e aí você já destravou. Mano, olha só. Você já destravou, já entendeu que você é o projeto. Na autoimagem, você entendeu que você foi lá, você buscou nas escrituras, você começou a trazer e você é natural que quando você começa a você correr atrás de destravar a camada 2, 3, 4, 5 e a camada 6, não, a camada 5, 2, 3, 4 e 5, é natural quando você começa a destravar isso, você começa em paralelo a destravar a sexta, que é o coeficiente espiritual, que é um relacionamento com Deus, que é você entrar num nível de intimidade, de revelação da identidade. Lembra que eu falei? Relacionamento gera intimidade, intimidade gera identidade. No processo do relacionamento e da intimidade, você vai destravar a camada 2, 3, 4 e 5. E nesse processo, você começa então a viver o sexto, que é na intimidade ele te dá identidade, te revela a tua identidade, baseado nessas 6 camadas. Olha que loucura isso. E aí você começa a acessar o Kairos, você começa a ter clarificar muito forte o teu propósito, o seu segundo propósito. O primeiro propósito é o mesmo para todo mundo, é relacionamento com Ele. E aí, depois disso, vem o segundo propósito, que é o que você faz quando você tem intimidade e Ele fala para você, Ele caminha no jardim contigo e fala: olha, Felipe, poxa, eu vejo que as pessoas estão precisando de preparo, vai lá e prepara essa galera. Então isso acontece de forma natural. E aí, quando você vive isso, olha que loucura. As revelações do céu são muito loucas. E eu não estou falando de nada religioso. Vocês estão pegando as chaves aqui? Quando você faz isso, você vive a 7ª camada. A 7ª camada é o fruto. Relacionamento gera intimidade, intimidade revela identidade, identidade gera fruto. O fruto é pela graça, pelo favor não merecido, por amar tanto o Senhor, porque o Senhor me fez assim, eu entendi, eu destravei tudo isso, por amar tudo, eu vou investir o meu tempo em outras pessoas. Eu vou gerar frutos, eu vou plantar sementes em terras boas. Aqui tem 40, eu costumo falar que cada pessoa aqui representa 10 pessoas, 100 pessoas. Então eu acredito que aqui nós temos 3.900 pessoas aqui na nossa live, porque tem 4.100 pessoas aqui agora. Essas 4.100 pessoas são pessoas que você está reunido com uma galera aí, tá todo mundo anotando, todo mundo falando, putz, mano, jogando o caderno pra cima, tá uma doideira, porque vocês estão acessando um entendimento de algo que vocês vão pôr em prática e vocês vão destravar o sobrenatural e viver de uma forma natural. Viver o sobrenatural de forma natural. É isso que eu acredito, entende? Então, nesse processo, quando você destravou a 6ª camada, você está ali, você vive a plenitude, que é a 7ª camada. Fruta, plenitude. O que é a plenitude? Ela tem a ver com o transbordo e o desfrute. Quando você vive o transbordo e o desfrute, tem a ver com a graça, é o favor não merecido. Eu estou aqui hoje, fazendo o quê? Eu estou vivendo o transbordo, eu estou vivendo o desfrute, eu estou vivendo a plenitude. Porque me dá um tesão, um prazer gigante fazer o que eu estou fazendo aqui e ver vocês aqui
4.000 pessoas aqui agora. Entende? Como isso é o que nos move. Quando você entende e você destrava as 7 camadas, quando você entende e você destrava as 7 camadas, você vive na plenitude e você transborda. Por isso que ele diz, ei, eu já morri por você. E eu disse, está consumado. Você tem tudo o que você precisa para cumprir o teu propósito na terra. Tá fazendo sentido para vocês? Por favor, coloca aí. Eu preciso entender, eu preciso ver eu queria estar pessoalmente com vocês, vendo a carteira girando, mano, televisão sendo jogada. Eu queria ver umas doideiras, entende? Tipo, umas coisas, pá, tipo, jogar assim, ó, pá, as coisas, pá, uou, que doideira. Cara, como isso destravou, saca? Então, eu acho muito, não tenho certeza. Eu creio muito que quando você entende essas 7 camadas, olha que loucura, a gente falou das 7 camadas. As 7 camadas, elas têm a ver com o que eu falei do relacionamento, gera intimidade, que revela identidade, que gera fruto. As 7 camadas, ela tem a ver com vocês que assistiram a aula da Matriz do Caos. A Matriz do Caos foi um modelo que eu entendi, um padrão de comportamento de pessoas de alta performance. Esse padrão de comportamento entende-se que a pessoa está na fase da guerra, ela depois vai para a paz antecede a paz antecede o poder antecede a prosperidade, que é o lugar de plenitude, de desfrute, de lifestyle. Entende? Então, tudo que eu faço está falando sobre isso, porque eu quero preparar você, eu quero ajudar você a tirar coisas da tua jornada que está difícil. Você está vivendo um processo na tua jornada que tem coisas que estão na tua mochila que você tem que tirar fora, e tem coisas que estão faltando. Por isso que você, ao mesmo tempo que sente que está pesado, você sente falta de algumas coisas. É porque você está carregando as coisas erradas na tua mochila. Entende? Então, isso é o que move meu coração. E eu queria finalizar aqui com vocês. Vocês estão curtindo? Sim ou não? Manda aí. Eu queria finalizar aqui com vocês uma passagem bíblica que fala, olha que louco. Tem um cara na inteligência bíblica, lá no livro de João, no capítulo 3, o nome dele é Nicodemos. Nicodemos, ele era um governante da época. Olha que loucura. O cara, ele fez uma pergunta para Jesus inteligente, lembra? Quem pergunta... por que quem pergunta, quem aprende não depende? Já ouviram essa frase? Quem aprende não depende. Por quê? Quando você aprende, você sabe o que tem que ser feito. Então você não depende de mais ninguém para fazer por você. Quem pergunta tem a resposta. A resposta é o entendimento do que tem que ser feito. Quando você tem a pergunta, quando você faz a pergunta, você tem a resposta. Com a resposta você entende o que você tem que fazer. Então você faz, então você aprende. Quando você aprende, pratica. É porque o aprendizado é resultado da prática. Aí você tem frutos, tem resultado. Então, nesse processo, olha só o que Nicodemos falou. No capítulo 3, livro de João, capítulo 3. Respondendo, Jesus disse... versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governante dos judeus. Este veio de noite a Jesus e lhe disse: Rabi, nós sabemos que és mestre, vindo de Deus. Por que nenhum homem pode fazer... Ó, que louco isso. Pega essa chave. Por que nenhum homem pode fazer esses milagres que você faz, se Deus não estiver com ele? Respondeu Jesus: Na verdade, eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Olha que loucura. E eu vou explicar o que está por trás disso. Muitas pessoas perguntam, por que Jesus vai ficar salva a live? Por que Jesus ele fazia aqueles milagres miraculosos? Por que Jesus, com 10 anos, 11 anos ali, ele foi na sinagoga e os pais dele perderam ele lá? E na inteligência bíblica fala o seguinte, que os caras se admiravam com o quê? Com o entendimento que Jesus tinha, com aquilo, com a forma como ele entendia o que estava sendo falado. Sabe por que Jesus ele tinha isso? Agora eu vou trazer uma revelação para vocês aqui. Porque até então, Jesus era o único... Jesus, ele era 100% homem ou 100%... Vamos lá, vamos fazer uma enquete. Vocês acreditam que Jesus era 100% homem, 100% Deus ou 100% homem só? E eu já vou responder na sequência, porque eu não vou aguentar segurar isso aqui agora.
Eu vou explicar para vocês. Jesus, ele era 100% homem. O que diferenciava ele dos outros homens é que ele era o único que tinha o Espírito Santo. Puta, velho. Putz. Ele era o único que tinha o Espírito Santo. Quando Maria teve ele foi gerado pelo Espírito. E ele era o único, por isso que ele era unigênito. Antes da morte dele, ele era unigênito. Depois da morte, ele se tornou primogênito, primeiro. Porque antes ele era único, o único que tinha o Espírito. Por isso que ele fazia aqueles milagres. E por isso que aqui fala, o homem ele tem que, para ele fazer essas coisas que eu faço, tem que nascer de novo. Mas para eles nascerem de novo, eu preciso voltar ao Pai, para que o Espírito Santo, vosso Consolador, vosso Revelador, aquele cara que vai te empoderar para que vocês façam coisas maiores do que eu, ele venha na terra e fique com vocês. Aí vocês têm como nascer de novo. Olha que loucura. Continuando, Nicodemos disse a ele: como pode o homem nascer sendo ele velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe? Pergunta inteligente. Porque ele estava olhando de forma racional, vendo as coisas de forma racional. Jesus respondeu: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não poderá entrar no reino de Deus. Nascer na água e do Espírito. O que Jesus disse lá em Mateus 28, 19, Marcos 16, 15? Ide por todo mundo e fazei discípulos, e os sinais e maravilhas acompanhar aqueles que crerem. Quem crer e for batizado será salvo. Você crê pelo Espírito e você é batizado pelo Espírito e nas águas. Quem crê, quem acredita, recebe o batismo do Espírito. Mas como que eu creio? Eu preciso convencer meu coração. A religião, ela fudeu muito, gerações e gerações. Por isso que existe uma incredulidade muito forte no teu coração de crer nisso. E você está sendo quebrado aqui agora. A gente vai fazer uma mentalização aqui no final. E eu quero levar vocês a um lugar onde você vai quebrar essa sua incredulidade. Então, quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que Jesus, ele está falando aqui que o homem precisa nascer de novo, nascer pelo Espírito. Cara, quando ele estava revelando algo que ainda ia acontecer. Entende? Ele estava revelando algo que aconteceria um dia, mas ainda não era a hora. O homem segundo... Olha só, Jesus ele foi tentado no deserto 3 vezes. É isso aí. Olha que loucura. O Senhor Jesus ele foi tentado 3 vezes. Você pira no que ele foi tentado? O diabo tentou a primeira tentação lá em Mateus capítulo 4. Ele foi tentado primeiro no corpo. Segundo, na alma, nas emoções. E terceiro, ele foi tentado no espírito. Por que isso? Ele estava sendo preparado para aguentar o tranco da jornada que ele ia ter até a cruz. Se ele não tivesse sido preparado no corpo, na alma e no espírito, quando ele chegou diante daquelas situações, quando o Pedrão foi lá e cortou a orelha do soldado, quando o cara cuspiu na cara dele, quando o cara veio afrontar, meteu o dedo na cara dele, ele não teria agido como ele agiu. Ele foi preparado. Olha que louco que fala que o Espírito Santo, depois do batismo, o Espírito Santo conduziu Jesus até o deserto. Ou seja, depois que você é batizado, o Espírito vai te conduzir para um lugar de preparo. Deserto é lugar de preparo. Deserto é lugar de você estar preparado. Ser preparado no teu corpo, na tua alma e no teu espírito. Puta, velho. Como eu queria que vocês tivessem um discernimento e entendimento disso tudo. Eu oro para que isso aconteça. E nesse lugar de preparo, quando você passa nisso e você entende que a vida são temporadas, Jesus passou por um, depois passou por outro, depois passou por outro e venceu os 3, então por isso que ele saiu do deserto. Se ele não tivesse vencido, ele ia continuar no deserto, ele ia ficar no looping. Entende? Então, depois desse processo, ele vai para viver a jornada dele. E aí ele vive o que ele vive. Entende? Ele era o único que tinha o Espírito Santo. E quando ele foi embora, depois que ele ressuscitou, ele chegou diante dos discípulos que ficaram pasmos, porque, nossa, o cara morreu, fudeu, e agora? Aí Jesus teve que aparecer na frente dos caras para falar: mano, vocês estão de brincadeira, né? Eu andei do lado de vocês, eu falei com vocês. Esse é o problema, quando você é fã
e você não entende que você é discípulo, você vai ficar do lado do cara. Quando o cara sai de perto de você, você se decepciona e volta ao teu mundinho. Quando você é seguidor e você não é discípulo verdadeiro e você não entende, quando aquele que você segue, ele sai de perto de você, você começa a falar, mas eu vou voltar, o que eu vou fazer? Aí você se perde e volta para viver a vidinha. Pedro voltou a pescar. Os caras voltaram à vida que tinham porque ficaram meio desiludidos. Jesus teve que ressuscitar e falou aos seus cabeção. Eu não falei para vocês que eu ia voltar, cacete? Olha eu aqui, pô. Aí juntou os caras, é verdade, nossa, é verdade. Aí caiu a ficha dos caras. Aí eles entenderam que eles eram discípulos. E aí quando Jesus subiu, aí eles falaram, agora sim, vamos lá, vamos ir de fazer discípulo. E aí depois vem lá a igreja de Atos e tudo mais. Vem aquilo tudo que aconteceu lá com Pedro, na casa, onde eles falaram novas línguas, enfim, foi um arregaço. Entende? Então você precisa entender que você é discípulo e não mais fã, e não mais seguidor, para que você aprenda, pratique e vá cuidar da sua vida, e vá cumprir o seu legado. Fechou? Vocês pegaram aqui? Então, eu queria passar hoje para vocês esse conteúdo de identidade. Nós falamos sobre muitas coisas, nós falamos essa semana de vários conceitos. Que bom que vocês estão aqui hoje. Eu acredito que muita coisa vai acontecer daqui para frente. Você não está aqui à toa, você não chegou aqui por engano, você não chegou aqui em vão. E eu vou servir vocês com tudo que eu tenho, com tudo que eu puder, para poder transformar. Não, a transformação é uma palavra, eu falo que é uma palavra muito forte, porque ninguém transforma ninguém. A gente consegue gerar mudança, tá? Então, uma soma de mudanças que você viver vai gerar transformação. Quando a gente transforma algo, a transformação é imutável, você não consegue voltar. Você não consegue voltar ao estado anterior. Agora, o que você muda, você consegue voltar. Então, vocês estão no processo de mudança, então vocês têm que continuar, até chegar uma hora que, pum, vai explodir. A chave vai virar. O código vai ser clarificado. E aí essa porta não fecha mais. Aí você vive uma transformação. Vamos lá. Eu vou fazer uma mentalização aqui com vocês. Queria que vocês fechassem, se vocês puderem, né? Tá num ambiente aí de paz e amor. Você vai precisar fechar os seus olhos aí. Quem topa fazer uma mentalização aí? Só para eu entender se vocês estão na pegada ou não. Bora mentalizar? Sim ou sim? Então vamos lá. Feche os seus olhos onde você está aí agora. Apaga a luz aí. Eu vou apagar a luz aqui também. Feche os seus olhos, apaga a luz aí. Espera aí que eu vou apagar a luz aqui. Feche os seus olhos aí onde você está agora. Respira fundo. Respira fundo, mais uma vez. Respira fundo mais uma vez. Sinta o seu pulmão agora, sinta a sua respiração. Quero que você imagine agora que você está deitado como um feto, na posição de feto. Você está deitado agora no chão, com os olhos fechados. Você tá num lugar que você não conhece. Você está com os olhos fechados,
Força os seus olhos, fecha ele assim, seus dentes, força os seus dentes. Quero que você sinta que você está deitado em um lugar que você não conhece. Agora você vai começar a sentir como se fosse grama, você está em cima da grama, com os olhos fechados ainda. E você não sabe, mas você começou a sentir uma leve brisa, uma brisa suave. E você que estava dormindo, você estava dormindo e você começa a acordar agora. Você acordou e você começou a abrir os seus olhos de forma devagar. Você olha que você está deitado na grama. E de repente você olha para cima e você começa a ver muitas árvores. Árvores grandes. E você se depara e você entende que você está no meio de uma floresta. E você se levanta e você começa a observar o raio do sol entrando entre as árvores. Esse raio do sol, ele começa a passar, você começa a dar pequenos passos. Existe uma pequena trilha entre essas árvores e você começa a caminhar nessa trilha. E você tem nos seus pés, você está descalço, você não está com sandálias. E você está vestido com um manto, um pano branco. E você começa a caminhar. Começa a caminhar agora. Você está começando a sentir agora um sentimento de expectativa, de alegria. Você começa a sentir uma alegria porque você não sabe o que está acontecendo, mas você começa a gostar desse lugar. É um lugar legal, um lugar bacana. E você começa a caminhar. Um sorriso começa a abrir nos seus dentes, na sua boca agora. E você está caminhando nesse ambiente, nesse lugar. De uma forma devagar, você não está acelerado, você está lento. Respira fundo. Você começou a observar que no fim dessa estrada, desse caminho que você está indo, você começa a escutar um rio, barulho de uma cachoeira, de um rio. E você começou a caminhar e olhar as árvores e abre seus braços. Você começou a abrir seus braços, começou a tocar, vira o seu pescoço para a direita, para a esquerda, começa a pegar nas folhas. E alguns animais começam a passar por você e olhar para você com respeito. Os animais, na sua caminhada, eles chegam perto de você e você passa a mão sobre eles, passa a mão sobre esses animais. Eles te respeitam, eles querem estar caminhando junto com você. E quando você se depara, você está indo para uma direção e ao olhar para trás tem vários animais que estão indo junto com você. E você não entende o que está acontecendo, mas você está indo. E quando você começa a chegar próximo, o barulho da cachoeira está aumentando. Essa cachoeira ela começa a ficar mais forte. E o rio, você começa a ver um rio. E do outro lado do rio, você vê bem de longe um homem. Esse homem ele está agachado, de costas para você. A roupa dele brilha, é um brilho diferente, é uma luz branca. É como se ele estivesse escrevendo na areia. E você está de longe, você não consegue ver direito. Mas você vai se aproximando, porque ele está do outro lado do rio e você escuta o barulho, você não sabe se ele está falando, você não sabe se é o barulho do rio, mas você se aproxima e você sente o sol no seu rosto, porque você saiu do meio das árvores e agora você está diante do rio, e na beira do rio existe um sol, a presença do sol é forte. E esse homem ele vira o rosto agora para você e você não consegue olhar direito para ele, porque existe uma luz muito forte. O sol está muito forte. Mas você foca agora no rosto dele. E você vê o sorriso mais lindo que você já viu na terra. Esse homem ele sorri para você. Esse sorriso é um sorriso que mexe com o teu coração. Ele se levanta, abre os braços e começa a dar gargalhada. E você começa a dar gargalhada e você não sabe por que você está rindo. Mas você está muito contente, o seu coração se alegra e ele está lá do outro lado contente.
Então ele olha para a esquerda e aponta uma ponte. E você olha e você fala, uau, tem uma ponte. No cair da cachoeira tem uma ponte. E ele faz sinal para você ir lá. E você vai. E você começa a caminhar, mas você não está com pressa, você acompanha ele. Ele de um lado, você do outro. E ele começa a chegar perto da ponta da ponte, e você do outro lado da ponte. Só que, de repente, no teu coração veio um medo, uma aflição. Porque a correnteza está muito forte, e essa ponte ela não parece muito firme. Essa ponte, ela está balançando. Mas ele olha para você com todo amor e diz, vem, pode vir. E você fica na dúvida, é muita coisa que está em jogo. É a sua vida que está em jogo. É aquilo que você tem, aquilo que você acabou de acessar. Você quer estar nesse ambiente, esse lugar. Mas é desafiador e você não quer ir nesse lugar. Ele levanta os braços, as mãos e te mostra algo. E você começa a olhar agora, começa a olhar para os braços dele. De repente você vê uma cicatriz. E ele começa a subir sobre a ponte. Ele começa a chegar mais perto. Ele está chegando e está subindo e está falando, confia, pode vir. E então você começa a escutar a voz dele. E você sobe se apoiando na ponte e você começa a andar. Mas você tem medo. E se eu cair? Ele fala, eu te seguro. Mas e se der errado? Ele fala, eu tô aqui contigo. Mas e se a ponte quebrar? Ele fala, eu seguro, eu conserto. Eu não deixo você cair. Mas e se... E ele fala, ei, psiu, fica quieto. Eu tô aqui. Eu estendo a mão sobre você. E ele se aproxima e você começa a se aproximar dele. E essa aproximação, ele está com os braços erguidos e você começa a olhar e de repente ele mostra, tá vendo essas feridas? E você vê e de repente você enxerga que no braço dele existem furos. E ele diz, essa ponte foi construída para que você acessasse o outro lado. E os pregos que construíram essa ponte passaram por mim. Eu sou a ponte que te leva para o outro lado, que te conecta ao outro jardim. E de repente ele te abraça e você dá o maior abraço, o melhor abraço que você pode dar, como nunca você fez antes. Esse abraço é um abraço que te preenche de todos os jeitos, de todas as formas. E você fica pasmo. E você não quer mais sair desse lugar. E ele fala no pé dos seus ouvidos, ei, filho amado, eu sempre estive aqui. Eu nunca te deixei sozinho. Por mais que você tenha me ignorado, por mais que você não tenha sido apresentado a mim, eu sempre estive aqui. Eu lembro daquela vez onde você até me conhecia, mas você olhou para mim e as suas vontades foram mais fortes e tudo bem. Quando você estava passando por aquela situação, quando você estava vivendo aquela situação, você estava mal. Eu estava chorando ali, esperando você falar comigo e eu estava pronto para te ajudar. Mas é uma escolha sua, eu não podia fazer nada. Eu te dei a liberdade, eu te dei o livre-arbítrio, é uma escolha sua. Mas hoje você veio até mim. Ah, como é bom poder te abraçar. Como é bom poder estar com você, apertar você e escutar e saber que você hoje me escuta. Então você começa a entender o amor que ele sempre teve por você. Mas de repente ele começa agora a desgrudar de você e você não quer desgrudar. Ele começa a tirar seus braços e falar, mas eu preciso ir agora. Você precisa voltar. Tem muita gente que precisa disso, que precisa descobrir esse jardim. E você precisa levar isso até eles.
E você, mas eu quero ficar aqui. Você quer ficar, você não quer sair desse lugar. Mas ele diz, ainda não chegou a tua hora. Vai chegar a hora que você vai passar por essa ponte. E nós vamos dançar do outro lado, no outro jardim. Vai chegar a hora onde você vai passar por essa ponte. E nós vamos brindar. Nós vamos dar gargalhadas juntos. E aí vai ser para sempre. Mas agora não é a hora, você precisa voltar. Mas eu quero te dizer algo, sempre que você precisar, eu vou estar aqui do outro lado, sentado, à beira do rio, esperando você, para a gente trocar uma ideia, para a gente conversar sobre o que você quiser. É só você vir para esse lugar chamado secreto. E eu vou estar aqui te esperando, para a gente bater esse papo, para a gente conversar. E pra gente dar esse abraço e essa gargalhada junto. Eu te amo, sempre te amei e sempre vou te amar. Então você entende que é hora de voltar e você começa a se afastar, ele volta. Você começa a chegar perto da ponta da ponte e os animais estão ali. É como se eles estivessem esperando e quando você chega, os animais começam a se dispersar e você volta na trilha. Você entra naquela trilha, olha para trás. E quando você olha para trás, ele está lá do outro lado. Está te mandando um beijo. Fazendo um sinal de abraço. Dizendo, estou aqui sempre que você precisar. Pode vir aqui me visitar. Então você volta naquele lugar que você estava, onde você começou a sentir um sono de novo, você volta àquele lugar que você estava, você deita, você fecha os olhos e você dorme. E começa a ficar tudo escuro, respira fundo, respira fundo, respira fundo. Pode abrir seus olhos, pode acender as luzes aí onde você está. Eu quero perguntar para vocês qual foi a experiência. Ele falou algo para vocês ali. Para cada um de vocês ele falou algo. Eu sei que para alguns de vocês, talvez, foi algo que não foi tão profundo, porque tem a ver com o quanto você quer, tem a ver com o quanto você se dedica. Lembra que eu falei sobre autoconhecimento? Tem a ver com o quanto você vai mais fundo. É você que tem que ir, não é ele que tem que vir. E para alguns de vocês, esse lugar é o lugar onde o Senhor sempre esteve. Toda vez que você se sentir sozinho, toda vez que você sentir que você foi abandonado, é só você ir para o secreto. Isso é o secreto. O secreto é onde você acessa o jardim. É onde você acessa a presença dele. A presença de Jesus, você pode chamar ele qualquer hora do dia, em qualquer lugar que você estiver. Ah, que massa. Meu Deus, foi surreal. Estou chorando. Não tenha medo, você está no caminho do seu propósito. Foi o que eu ouvi. Olha que massa. O que você ouviu? Ele falou alguma coisa para alguns de vocês. Ele sussurrou ali no ouvido de vocês. Algumas cenas antes de você dizer, eu vi. Uau! Antes de falar do rio, eu já tinha visto os animais, o leão, os grandes animais. Uau! Que louco! Me emocionei, Jesus, te amo demais. O abraço mais demorado, o lugar mais lindo. Aconchego nos braços do Pai. Eu tô arrepiado. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Sabe, esse é o lugar que está disponível para você todos os dias. Esse é o lugar que você pode acessar a qualquer hora. Entende? O que falta pra gente é instrução e entendimento. Você teve a instrução e você tem entendimento do que tem que ser feito. A prática depende de você. Para você acessar, a prática é tua, não é minha.
Estou chorando, eu abracei e eu vi ele agachado escrevendo no chão. Uau. Jesus, eu te amo. Luz. Choro em todas as mentalizações. Choro em todas as mentalizações. Cresce somente. Incrível, incrível. É bom estar com Jesus no jardim. Jesus disse, não se condene, eu te amo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Não existe condenação mais, André. Hoje é o dia que eu falei. Esse foi o tempo, esse foi o dia que o Senhor preparou para vocês estarem aqui. Não era para ser antes, não era para ser depois, era para ser hoje. Esse foi o dia que o Senhor preparou para que nós estivéssemos aqui. Para que você tivesse acesso a tudo isso. Para que você hoje entendesse realmente a verdadeira identidade. O que você precisa fazer para você destravar todas as esferas, todas as camadas, para então você viver o sobrenatural de forma natural. Que mentalização linda, consegui ver tudo. Tenha coragem, foi o que ele disse. Dormi de verdade, acordei no suspiro de Cristo no meu rosto. Uau, que massa, Gelson. Vai lá e bota para derreter. Eu confio em você. Que massa, André. Muito massa. Eu sei que Jesus sempre esteve comigo. Gratidão, Felipe. Foi uma experiência linda. Hoje aprendi uma porta. Uau. Essa é a porta. Eu não queria sair de lá. Que paz e amor surreal. Quando você está no secreto, você não quer sair. E quando vocês tiverem o tesão de todo dia estar nesse ambiente, quando você sair, por amor, pela graça, pelo favor não merecido, você vai sair e vai transbordar na vida de outras pessoas. E você, quando vai para o secreto, ele te coloca diante de multidões. Olha que loucura isso. Me senti leve e amada, é chegar o reino. Jesus, eu te amo. Obrigado, eu te amo, Jesus. Vou assistir novamente. Essa geração anseia de sentir Deus como nunca, é verdade. Meu coração ficou apertado. Você precisa ir mais nesses lugares, viu, Ana? Você precisa ir mais lá. É muita coisa para falar. Eu sinto que você tem muita coisa para falar para ele que você segurou, você não falou. Você tem que visitar esses lugares para você conversar com ele. Ele me abraçou e eu ouvi as pessoas que eu preciso transbordar na vida delas. Senti paz. Que música você usou na mentalização, Felipe? Depois eu passo. Você pode colocar Fundo Inspirador 1 no Google. No Google não, no YouTube. Fundo Inspirador 1. Vai aparecer. Serginho disse que é a promessa dele hoje e na eternidade. Me busque, pois eu estou sempre com você. Terminei uma live e vim aqui acessar mais conhecimento para transbordar. Que massa. Massa demais. Galera, hoje eu sinto que é isso que eu tinha que passar para vocês. Essa foi a porção que o Senhor preparou para hoje, para vocês. Tá? Então nós estamos na semana de entendimento e do esquenta. A semana onde nós estamos nos preparando para entrar na semana do Take Action. Então a gente vai agora para essa próxima manhã. Nós vamos falar sobre hábitos, sobre chamado e sobre desculpas, tá bom? Então amanhã é sobre isso que nós vamos falar. E eu espero vocês. Você que não está no grupo do WhatsApp, o grupo já está cheio. Então o que eu vou fazer? Eu vou mandar uma mensagem lá no grupo para a galera que não quer participar sair de lá e dar espaço para vocês entrarem, tá? E aí depois quem não está no WhatsApp, manda um direct que eu vou incluir vocês de alguma forma naquilo que nós vamos fazer, tá bom? Nos próximos dias. Quero convidar todos, no link da bio tem um evento que eu vou fazer aqui em Alphaville, que chama Evolution Day. É um dia de evolução, onde nós vamos aprender, pegar tudo isso que nós estamos fazendo e nós vamos colocar na prática juntos. Às vezes você tem uma dificuldade de construir isso sozinho e você quer pressão, você quer alta performance, você quer fazer um negócio de uma forma mais energética. Então esse dia é o seu dia, é um dia de evolução. Você vai evoluir em um ano e um dia. Tá? Então, construindo esses micros resultados na prática, criando um modelo, entendendo o modelo e depois só replicando ele nas áreas que você precisa para você construir e performar. Tá? A data tá na bio, cara, eu não lembro, deixa eu ver aqui, só um minutinho. Deixa eu ver aqui qual que é a data, eu já te falo. Ups. Cadê? A data vai ser dia 5 de março.
5 de março, beleza? O Helder falou para fazer Telegram, mas vocês vão pro Telegram se eu fizer Telegram? Porque se vocês falarem que vão, eu vou colocar o link do Telegram aqui no grupo, aqui na minha bio. Aí a gente vai para lá. E todo dia, a partir de segunda-feira, eu vou soltar um áudio lá no grupo do WhatsApp. Uma porção. O Pablo fala de pílula, né? Então eu vou soltar algo que vai te ajudar a entrar em ação. Vai te ajudar a performar. Beleza? A Michelle perguntou, suas lives são todos os dias? Eu tô fazendo... Lembra, eu não sou um cara de gerar conteúdo. Não é minha praia, não é minha vibe. Mas eu sei que existem momentos que eu preciso gerar essa mudança. Eu preciso ativar isso em vocês aqui na internet. Então eu tô fazendo essa semana chamada Semana do Esquenta, onde eu trouxe vários conceitos durante a semana inteira. Eu vou postar de novo aqui, vou fazer um post falando sobre todos os temas que a gente tratou essa semana. E as lives dessa semana estão gravadas no feed, você pode acessar lá e tudo mais. Essa é a semana do Esquenta, é o preparo para você entrar na semana da ação, que a partir de segunda nós começamos. É a semana do Take Action na prática, ou seja, tomar uma atitude na prática. Como que eu tomo atitude? Como eu tenho tomo atitude de entrar em ação e de fazer o que eu tenho que fazer, para fazer o que eu tenho que fazer, entendeu? A semana como que o Borges perguntou, como que eu participo? A semana Take Action vai ser via Instagram aqui, tá? Então vai ser gratuito, tudo gratuito, né? Então eu vou trazer para cá. Alguns de vocês me perguntaram sobre mentoria. Então eu vou abrir uma mentoria depois para alguns específicos, para uma galera. Mas me pediram também, deixa eu falar para vocês um negócio. Vocês me pediram, uma galera que estava hoje no pós-IP, me pediu o link do curso da Jornada do Mochileiro. A Jornada do Mochileiro, só para vocês entenderem, é um curso que eu gravei para mim. Eu gravei para ser uma instrução minha. Eu não tinha dinheiro para comprar curso de outras pessoas. Então eu peguei tudo que eu aprendi, coloquei lá falei, eu preciso viver isso em um ano. E aí eu apliquei aquilo em um ano, foi o que me fez sair do sofá da minha sogra e chegar a morar em Alphaville em um ano. E sócio de uma empresa multimilionária e uma outra startup que vai chegar a ser um unicórnio também, tá? Então assim, eu falei assim, ó, pessoal, isso é uma coisa minha, mas me pediram para disponibilizar. Então o que eu vou fazer? Ele tá rústico, não é um curso que tem toda essa estrutura que vocês veem nos cursos da plataforma ainda. Eu vou gravar um curso legal depois, mas é uma coisa que é a minha mentalidade naquela época, tá gravado daquela época, daquele jeito. Mas eu acredito que pode ser uma coisa que eu aprendi, que o meu pior conteúdo pode mudar milhões de pessoas. Então, ele é antigo, é uma coisa que eu fiz para aquela época. Eu já pensava em jovens, vocês vão ver, olha que louco. A imagem eu já tinha coisas relacionadas para jovens. Inclusive, quem quiser fazer parte do projeto Jovens Ogivas, segue aí, @jovensogivas depois. E aí lá a gente vai falar sobre esse assunto. Alguns de vocês vieram me perguntar sobre isso também. Lá a gente vai falar sobre Jovens Ogivas. Aqui eu trato específico, são coisas diferentes. Então, lá na Jornada do Mochileiro, eu vou liberar para vocês que quiserem. Vocês me falam, eu vou colocar aqui no link da bio, entre hoje e amanhã. Eu vou abrir e vou deixar só esse período para vocês. Eu vou repetir, não tem uma estrutura fenomenal, mas tem aquilo que eu fiz. Tudo que eu fiz. E aí aquilo aplicando aquilo ali foi o que fez eu chegar onde eu cheguei, tá? Então pode ser mais uma forma de você entender o que você precisa fazer para pôr em prática, tá? É um material que pode te ajudar com isso, tá bom? Eu vou colocar o ticket bem baixinho, né? Uma coisa bem irrisória para você realmente acessar, até porque eu entendo que é um conteúdo me ajudou. Se me ajudou, pode ajudar você, fechou? Então quem quiser, me fala aí que eu vou, se pelo menos umas 10 pessoas falar que quer, eu libero o link lá na bio, tá bom? Para vocês, tá bom? Então é isso, gente. Espero vocês amanhã. Amanhã a gente vai falar sobre hábitos, sobre chamado e sobre desculpas, tá? Então a gente tem que parar de dar desculpa, a gente tem que entender que os hábitos têm a ver com disciplina. Bom, amanhã eu falo sobre isso. Vai ser muito bom. A Sara colocou, eu quero sair de onde estou e além da minha indignação já minha imaginação já acessou. Que massa. Top demais. Está na hora da minha oração em família. Eu vou sair da live.
Tamo junto, Gerson, vai lá. Vocês que não estão em nenhum QGR, me fala lá no grupo, depois, e lá no grupo eu vou mandar o link para vocês entrarem nos QGRs que tem próximo de vocês, fechou? Beleza, eu tô vendo bastante gente falar que quer ir. Depois me chama no direct que aí eu vou saber quantas pessoas são e aí eu vou liberar para vocês. Valeu, tamo junto, até depois do fim. Que essa live sirva como ir mais fundo. Existe uma frase que eu quero passar para vocês que eu entendi no secreto. Abismo chama abismo no cair da cachoeira. O que significa isso? Quanto mais fundo você for, mais fundo você é chamado. É o cair de uma cachoeira, abismo. Quando você vai mais fundo, as coisas que são superficiais, elas são jogadas para cima. E aí você só leva aquilo que realmente tem a ver com você. Aquilo que é profundidade, aquilo que vai no profundo, aquilo que é você. As coisas superficiais ficam por cima. E sabe o que é mais louco? Elas vão flutuando. O que é mais louco é que quando você vai fundo, os maiores tesouros estão lá embaixo. Não estão lá em cima, estão lá embaixo. Fechou? Aquilo que boia não é tão valioso assim. Beleza? Então é isso, gente. Foi um prazer servir vocês aqui hoje. Tira um print, manda qual foi a chave lá, manda um story, faz um story bem cabuloso. Assim, para quebrar todo o marxismo e toda a religiosidade das pessoas que vão ver esse story. Qual foi a chave? Tira uma foto sua, você na beira da praia. Eu imagino que alguns estão na beira do mar, assim, ó, com aquela canequinha, aquela aguinha de coco, ouvindo no fone aqui, escutando aquela onda, tendo uma presença animal, experiência louca com o Espírito Santo. Contem as experiências, vamos transbordar, me marquem e eu vou postar todo mundo aqui porque é uma honra para mim saber que eu pude contribuir um pouquinho só com esse avanço, esse destravar de vocês. Fechou? Tamo junto, até depois do fim. Valeu!